Foi assinado, então, entre a prefeitura, né, e a operadora que toma conta, né, que administra a questão dos rios em nossa região. Então foi assinado e houve um repasse junto com a Caixa Econômica Federal para que se invista na redução de danos. O que seria isso, o senhor entender? Né? A matéria vai explicar melhor, eu já vou pontuar algumas coisas assim. A gente sabe que tem muitos vazamentos na cidade de Piracicaba, vazamentos de água, né? Relacionado à água, estou dizendo assim. A tubulação que está muito antiga, é vazamento, é pressão que está fraca em um lugar, está muito forte em outro, então ela está desregulada. Agora, esse investimento que vem a Piracicaba, vem justamente para ter essa reforma e melhorar as condições do abastecimento de água na nossa cidade. É um investimento grande, que há um período relativamente curto, vai estar resolvendo o problema de abastecimento e o problema de vazamento de água. Que, se você lembrar comigo, há 4, 5 anos atrás, era muito mais, né? Tinha muito mais vazamentos. E aí, à medida que ia se resolvendo, trocando a tubulação, você acredita que tem tubulação de 80 anos atrás, no subsolo de Piracicaba? Já pensou? A casa do senhor, que tem aqueles canos de ferro, que vai fechando, né? O senhor tem que trocar. Imagina, então, o subsolo da cidade. Isso está sendo feito, né, através aí da manutenção anual do SEMAI para que possa resolver esses problemas. Claro que ainda tem muitos problemas, claro que a população tem que ligar, tem que avisar, tem que reclamar. É a função da população. E o SEMAI tem que ir lá resolver, a prefeitura tem que resolver. Então vamos ver esse acordo, né? Foi feito, fechou o contrato do investimento, então, para melhoras, aí, redução de gastos ligado à água na cidade de Piracicaba. Pode soltar. Nós estamos nessa manhã aqui na Prefeitura Municipal de Piracicaba com o prefeito Gabriel Ferrato, com representantes da Caixa Econômica, da PCJ também, assinatura de um contrato importante para a nossa cidade. Contrato esse com investimento aqui na cidade. Pensando, né, Gabriel, um pouquinho, você sempre teve uma fala, né, acho que eu vou destacar aqui, que é a questão da redução de danos, principalmente se tratando da água da cidade de Piracicaba. A questão dos vazamentos, né? Até uma fala sua, eu falei no programa sobre isso, como eu vou cobrar da população, como eu vou dar multa, né, se nós temos que melhorar o nosso subsolo. E aí vem diretamente esse investimento, né, é um repasse da Caixa, um dinheiro que pertence aos municípios, pertence também a Piracicaba, para ser investido aqui na cidade. Queria que você falasse um pouco disso. Primeiro, eu gostei da lembrança, viu, Neto? Na época, né, da crise hídrica que teve, faltava água. Não, em Piracicaba nunca faltou, você sabe disso, né? Mas as pessoas achavam que iria faltar tal, e havia esses rompimentos de rede e vazamento nas ruas, né? E muita gente cobrava que nós aplicássemos multa, né? Aquelas pessoas que estavam promovendo esses vazamentos nas ruas e usando água indevidamente e tal. Eu falei, mas como é que eu posso cobrar se a minha parte município eu não estou fazendo, né? Então, de fato, mas começamos a fazer. Sim. Né? Desde 2013, meu primeiro ano, 2014, fizemos um plano, antes da crise, fizemos um plano, que era o plano de combate às perdas, que aí sim, isso que acontece na rua é responsabilidade nossa, que são os rompimentos de rede, né? De rede que passa pelas ruas, que rompem pela idade delas, tem redes de 40, 50 anos aí que nunca foram substituídas. Esse rompimento provoca perda de água, né? Em Piracicaba, a perda de água é alta, né? É alta mesmo. Então, tivemos o plano lá atrás, conseguimos elaborar, o SEMAI, né? Elaborar os projetos, conseguimos com que os projetos fossem aprovados, já iniciamos a primeira etapa este ano aqui, 2016, né? de projetos que foram aprovados no ano passado. 2016 começaram a ser executados. E agora assinamos o contrato para executar os últimos 40% que acho que precisamos fazer, totalizando 90%. Portanto, a cidade toda vai ter uma execução de um projeto que vai controlar a pressão de rede, tudo isso, e que vai, portanto, evitar o rompimento das redes existentes. Então, nós vamos ter menos redes rompidas na cidade, portanto, muito menos perdas de água. Enfim, esse é o projeto. Vai demorar em cerca de 2 anos, até final de 2018 isso vai acontecer. E a cidade vai observar
que vai romper muito menos as redes, vão perder muito menos água, vai reduzir o custo, né, para o SEMAI, que custa muito caro ficar consertando tudo isso. Enfim, é uma conquista da maior importância para a cidade de Piracicaba. Esses 90% da cidade, né, que nós estamos falando aqui, que estão ocorrendo os investimentos, e agora com esse novo contrato vão ocorrer novos investimentos, em 2 anos a tentativa é essa, é regular a pressão, né, de toda a cidade. E é uma pressão que evita, por exemplo, que é uma pressão muito forte que rompa a rede. Até as pessoas podem até querer maior pressão em casa. Para varrer, de repente, dar uma varridinha na calçada com a água, né? Infelizmente, a gente tem algumas pessoas assim, né? Que acham que poderia ser isso. Mas não é correto isso, né? A pressão tem que ser uma pressão média, não pode variar muito. É isso que rompe a rede, né? A variação de pressão que rompe a rede. Sim. E que dá o vazamento na rua. Até na casa da pessoa, né? Na casa da pessoa e tudo mais. Enfim, é isso. Esses projetos que nós estamos fazendo vai reduzir perdas exatamente para evitar que rompam as redes. É claro que depois de 2 anos aí feitos esses investimentos, o que vai acontecer? Alguns locais vai continuar ocorrendo rompimento de rede. E aí nesses locais onde continuar havendo rompimento de rede, porque não é mais problema de pressão, porque a rede está de fato muito velha e terá que ser substituída, né? Aliás, as redes antigas, basta olhar, tudo ferro fundido, né? E aí cria inúmeros problemas de deterioração disso, né? E fecha também, né? Eu estava conversando também. Eu tive uma aula agora aqui com o engenheiro. Ele fecha, acumula e vai estreitando e não passa água. Isso, acumula ali, né, os resíduos no próprio cano, né? E aí a água não passa, por isso que reduz pressão, não chega água na casa das pessoas. Tá? Então, lá no final desse processo, vai se identificar quais são os locais da cidade que precisam mesmo de substituição de rede. Aí vai ocorrer a substituição de rede. Enfim, é um processo permanente. Aliás, só estamos nessa situação porque ao longo da história, né, ninguém não se pensou, não se fez isto, né? Você tem rede de 40 anos que não foi substituída, não foi mantida adequadamente, é claro que dá o problema que temos hoje. Ora, isso dá o problema. Então nós estamos enfrentando isso definitivamente, claro, não vai resolver todos os problemas, mas Piracicaba será, com o resultado desse projeto, estará entre as 5 melhores cidades do país em saneamento básico, que é água, esgoto, tratamento de esgoto e perdas baixas. Então, nós estamos, acho que a cidade tem que comemorar, né? E é essa, outra vez, né, Neto? É do tipo de obra invisível, né? Você está gastando aí, investindo, na verdade, somando tudo, né? Cerca de 20 milhões de reais embaixo da terra. Né? Não aparece, nem vai aparecer, mas que tem um resultado importante para o conforto das pessoas, né? Não faltar água, etc. e tal. Enfim, e é isso que está sendo feito, mas é mais uma obra invisível, né? Mas que é importante, é fundamental. E vai reduzir as despesas do SEMAI, né? O SEMAI gasta muito, fica consertando rede na rua, porque é homem, máquina, material. É mais água que você tem que captar, porque você perdeu aqui, tem que captar mais água, tem que tratar essa água. Isso é um custo muito alto, né? E isso vai ajudar no futuro breve também, para que as tarifas do SEMAI não tenham que aumentar tanto. Porque se reduz despesa e custo, a tarifa não tem que aumentar tanto. Se não tem a perda, não precisa subir a tarifa. Isso. Então, assim, é um processo que vai ter efeito, claro, não vai ser na minha gestão plenamente, vai ser com outros prefeitos, né? Mas isso vai ajudar a população também, não ter que pagar tanto mais à frente pela água e pelo esgoto por conta dessa redução de despesa. Enfim, ganha todo mundo, né, Pedro? Ganha todo mundo. É o tipo de projeto que a gente faz com maior satisfação, mas que o impacto tem um impacto na vida das pessoas, só que não é visível, né? Mas terá um impacto importante para a população da cidade.
Bom, vou conversar agora com o Pedro, que é engenheiro do SEMAI. Bom, Pedro, é um investimento de suma importância na cidade pela Caixa Econômica, mas vamos se ater ao fato do benefício direto para a cidade. A gente sabe que a cidade de Piracicaba, há muito tempo, a questão do subsolo, a gente não vê, a gente só percebe dos problemas quando tem o vazamento. Ou reclamação de falta d'água. Ou reclamação de falta d'água, né? Então é constante, a cidade cresce, você tem mais bairros e automaticamente você tem aí o subsolo, a questão dos canos, toras, já há muito tempo, né? Então tem que se fazer a troca. E o SEMAI vem trabalhando nesse aspecto, a gente pôde acompanhar, teve a redução, né? A gente tinha muito, a questão de 3 anos atrás, a gente tinha muitos vazamentos, hoje reduziu bastante, as equipes estão nas ruas. É de suma importância de ter um investimento como esse para que continue, né, essa redução de danos aí na perda de água. Sim, é muito importante. O principal deles é a redução da pressão nas redes, né? A setorização vai permitir isso. Reduzindo a pressão na rede, vai ter menos vazamentos, inclusive isso talvez beneficie até o próprio consumidor. Quando ele abre a torneira com uma pressão muito alta, ele consome mais água do que quando tiver uma pressão dentro do que a gente está acreditando, em torno de 25 MCA. Para a gente ter uma ideia, assim, né, a gente acompanha aí as ações do SEMAI de reparação e de ampliação da rede também, né? São dois extremos, né? Um você ampliar para os novos bairros, né? A questão da rede, da água chegar para os bairros, e o outro extremo que é você estar reformando o subsolo, né? Tá trocando. São equipes trabalhando aí dia e noite, 24 horas nas ruas. Você acredita, Pedro, que essa reforma que está sendo feita, né, com esse investimento, a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade no aspecto de vazamento, de perda de danos? Sim, sim. E a diminuição do vazamento também a água vai estar disponível bem mais tempo. Os problemas de falta d'água hoje, né, provavelmente serão resolvidos com isso. Vai ter um índice muito menor de falta de água na cidade. A logística, para a gente entender um pouquinho, né? Hoje você tem uma reclamação de vazamento de água, questão, em menos de 24 horas, a equipe do SEMAI já está no local para fazer o reparo. Como é que é essa logística? Porque imagina aí, para você atender a cidade inteira, é uma correria, mas como é que funciona para a gente entender um pouquinho, para quem está em casa compreender? A reclamação entra na central de atendimento e ela é direcionada à regional onde está o vazamento. Nós temos 3 regionais, Santa Terezinha, Pauliceia e a Centro. Lá nós temos 3 equipes cada uma por horário, né? E tem um encarregado que ele percorre, ele já vai dar o primeiro atendimento. Verifica a gravidade do vazamento, isola o trecho, se possível ali, né? Por conta aonde a rede é muito antiga, sim, o cadastro não é perfeito. Então, nós temos redes de quantos anos? Só para a gente ter uma ideia, para quem está em casa compreender isso. 80 anos. Meu Deus. Algumas principais, né, são de quando criou o tratamento, né? Algumas foram trocadas, outras não. Mas nós temos redes com 80 anos na cidade. Agora, é um trabalho tremendo, né? Porque a gente tem uma vida útil aí, né? Queria que você explicasse um pouquinho, porque é interessante quem está em casa compreender isso, né? Que o SEMAI está trabalhando, ao mesmo tempo você tem aí o tempo, né, de uso da peça. Nós temos, até para surpresa nossa, em alguns casos, você tem redes de ferro, né, antigas, sem incrustação nenhuma. A hora que você vai fazer o vazamento, o conserto, alguma coisa assim, a rede está perfeita internamente. Uhum. E tem redes bem mais recentes, né, em algumas regiões, que já está totalmente incrustada. Né? Então você bloqueia a passagem. Diminui o volume, uhum, né? Diminui o volume, mesmo a pressão sendo boa, né? A hora que começa o consumo, ela não tem capacidade de transportar o volume necessário. E quanto mais para o final da rede, as pessoas vão ficando sem água, né? Foi um trabalho recente que foi feito na Vila Resende para melhorar essa situação. Foram trocados 37 quilômetros de rede dessas antigas. A Vila Resende era uma das regiões mais antigas, né, da cidade. Nós temos um projeto assim também, tanto para Paulista como a região central. São as regiões mais antigas que têm as redes mais velhas. Que acaba afetando outros bairros, porque a água passa pelo centro, o cano é estreito. Como depois que foi feito o capim fino, né, as adutoras passam pelo centro automaticamente, né? Então, às vezes o pessoal reclama que no centro não falta água, né? Uhum. Mas falta. E quando falta no centro, normalmente atinge algum outro bairro também, por conta que a rede passa por lá. Uhum. Né? Falando um pouquinho também, parte
do projeto já foi aplicado no bairro Boa Esperança, correto? Esperança, sim. Qual que era a dificuldade que tinha no bairro e hoje foi sanado? No bairro, é um bairro novo, as redes novas, porém a pressão, né, em alguns pontos era acima da pressão de norma, né, estabelecida por norma. E o índice de vazamento era muito alto, né? Então nós dividimos em seis setores dentro desse setor, né? E fizemos o controle da pressão. Nós tivemos áreas com redução para 2,5%. Nós não tínhamos histórico antigo. O que nós temos é o levantamento que foi feito no projeto, que foi de 50,2% no geral, a cidade toda. Então, nessa região, comparando com a cidade, nós tivemos um bairro que caiu para 2,5%, para 5%, para 7%, né? E alguns casos ainda que a gente vai entrar na outra parte, que deve ser questão de furto de água, né? De água que acaba sendo furtada, né? Furtado, né? Então, provavelmente onde está com o índice mais alto, nós vamos ter que atacar essa parte aí, que é a fraude, né? A fraude em si. Isso acaba dando prejuízo para o SEMAI, também dando prejuízo para o trabalhador. Para o SEMAI e para a população, né? Porque esse pessoal está consumindo uma água sem pagar e às vezes prejudicando até outros, né? Até o pessoal próximo deles às vezes fica sem água, porque daí ele gasta quanto ele quer. Ele não tem o controle, né? Acaba prejudicando a vizinhança também. Tanto a Prefeitura, né, como o Estado de São Paulo também, a gente conta sempre com a Caixa Econômica nos investimentos. E aqui em Piracicaba, um grande investimento, saneamento básico, né, na questão da redução de danos. Falasse um pouquinho dessa importância e do apoio da Caixa Econômica em nossa cidade. Bom dia. A Caixa, ela atua como agente de repasse de recursos via governo federal. No caso aqui de Piracicaba, hoje é um dia muito especial, onde a gente repassa R$9 milhões, 8 milhões e 900, sendo precisos, para investimento em água, saneamento. O ano passado também, em dezembro, repassamos um montante semelhante a esse e essas obras já foram iniciadas, estão sendo executadas dentro do prazo previsto. Hoje a gente acredita também que num curto espaço de tempo a população vai poder perceber no seu dia a dia, materializar e desfrutar dos benefícios que esses contratos que hoje estão sendo assinados, que com certeza vai trazer melhoria na qualidade de vida de toda a população que será beneficiada com o investimento desses recursos. Pois é, investimento interessante, né? Vale a pena destacar que esse investimento é investimento que não é da Caixa. A Caixa ela é como se fosse uma tutora, né? Ela vai acompanhar as obras, ela vai fiscalizar as obras, ela vai ter um repasse, né? Esse repasse ele é através do próprio imposto que a gente paga. Então, ele é aplicado na cidade de Piracicaba, assim como outras cidades também. Semana que vem eles estão em Campinas. O mesmo projeto vai ser desenvolvido em Campinas. Então, para a cidade de Piracicaba vai ser de suma importância para a gente estar resolvendo a questão da água, né? Claro que problemas irão acontecer e nós, enquanto cidadão, a gente tem que tanto acompanhar o trabalho que será feito pela Prefeitura, como também fiscalizar, né? Quer dizer, olha, está tendo vazamento, está faltando água, e a gente tem essa colaboração. O cidadão, quando ele faz a reclamação, na verdade ele está colaborando, né? Eu até trocaria reclamação por colaboração. Toda vez que um cidadão liga e fala, olha, está tendo vazamento aqui, olha, está faltando água aqui, ele está colaborando para uma melhora da cidade, né? E falando nisso, né, mas já destacando, né, a gente vai estar acompanhando isso, acompanhando tudo que está sendo feito aí na cidade de Piracicaba e trazendo as informações aqui com toda certeza para a nossa cidade. Temos que acompanhar, temos que estar ligado no que acontece na nossa cidade.